Fala moçada, tudo jóia? Bora aprender juntos a fritar nossos salgados de um jeito simples e gostoso na fritadeira profissional e na panela de casa? E agora, como fritar os salgados da Pão de Queijo Farias da melhor forma? A primeira dica, a gente vai começar pelo óleo. O produto ele tem que estar sempre abaixo do óleo, então a quantidade que você coloca de acordo com a grossura e o tamanho da panela é super importante. Então, dependendo do tamanho da grossura da sua panela, o ato principal é deixar a quantidade maior que o produto. Então a gente está aqui, por exemplo, um salgadinho, que ele tem mais ou menos esse tamanho aqui, certo? Então o óleo precisa estar desse tamanho ou um pouquinho a mais, ele precisa sempre estar acima do produto. Essa é a primeira dica, que é super importante para fazer com que ele frite por inteiro de uma forma mais uniforme, beleza? Um outro ponto é, sempre a gente coloca em outro recipiente e dá uma balançadinha para tirar um pouco daquele excesso da farinha. Isso é muito importante para evitar com que fique muita farinha dentro ali da fritura, beleza? Quando eu comecei a falar com vocês, eu tinha acabado de ligar o óleo, né? Que é um dos pontos também principais dentro da fritura do salgado. O óleo ele precisa estar numa temperatura ideal, que a gente fala que mais ou menos dentro de uma grossura, ó, se você pegar de novo o produto, medir mais ou menos a grossura que ele tem. Vamos supor que o óleo esteja nessa medida um pouquinho a mais, então sempre que ele está mais ou menos nessa posição, vai ali demorar em torno de uns 6, 7 minutos para ele ficar numa quantidade, para a temperatura ficar numa temperatura ideal. Mas tem aqueles velhos truques, né? O fósforo que não está funcionando mais, mas uma dica interessante são duas. Primeiro tem a da mão, né? Você coloca um pouco próximo, obviamente com cuidado. Se você não aguentar mais ou menos uns 3 segundos e não aguentar, ele está bem próximo do ideal. E também tem aquela velha manha de pegar um pedacinho do produto, né? E jogar. Se você jogar e ele vê que as bolinhas estão como se fosse cobrindo o pedacinho, é porque ele já está no ponto ideal, beleza? Quando eu comecei a falar com vocês, eu já coloquei, tinha acabado de ligar o óleo, então possivelmente ele já está aqui mais ou menos uns 4 minutinhos ligado. A gente vai esperar mais um pouco para chegar no ponto ideal, beleza? Já já eu faço o teste com vocês. Então voltando, o óleo já está quase bom, eu até coloquei um pedacinho aqui, ele já está borbulhando. Então agora a gente fez o teste, a gente já viu que está borbulhando com mais frequência. Então a gente vai colocando os outros com muita cautela, tranquilo, sem jogar, mergulha. Colocou todos. Quanto tempo? 3 minutinhos. 3 minutinhos e meio. Então eu já vou correr aqui no meu celular. Já marco 3 minutinhos e meio. E agora é só aguardar. Estamos aqui com o Igor, representante da Casa do Pica-Pau. E todos os fornos, fritadeiras, equipamentos que a gente utilizou nessa aula foi concedido por eles. E na Casa do Pica-Pau temos uma linha completa de equipamentos para atender sua cozinha, seja ela de lanchonete, restaurantes ou até de doméstico em casa mesmo. Passe em uma das nossas lojas e venha conferir todas as nossas ofertas, todos os nossos produtos. Ó, salgado é parecido com pão de alho, você tem que ficar o tempo inteiro olhando, de olho. Então aqui já passou os minutinhos, eu já dou uma olhadinha. Então a gente já percebe que ele está bem crocante. Lembrando, toda vez que você tirar dessa forma, nunca volte, porque a probabilidade de ele encharcar é muito grande. Então, vamos já tirar com calma, já já a gente vai mostrar de perto, para vocês verem o douradinho. Tem alguns, quando a gente frita junto, tem alguns que sempre frita mais rápido que o outro. Então você vai sentindo, vendo que está fritando mais rápido, já vai retirando e qualquer coisa você pode esperar um ou outro terminar. Esse daqui, vamos esperar mais um pouquinho nesse. Deixa eu tirar esse de salsicha. E lembrando, ó, óleo muito quente, primeiro, além de ser perigoso, faz com que frite por fora, mas por dentro fique cru. Então por isso que tem que sempre manter uma temperatura ideal. Se a gente for falar de temperatura ideal, vamos colocar aí que seria mais ou menos 170 graus.
muita gente tem aquele medidor, né? Se você tiver, já coloca o medidor, 170 graus já é uma temperatura bacana para você colocar os seus produtos, beleza? Então, o disquinho já tá bacana também, vamos tirar o disquinho. Tem 2 salgados aqui que eles são maiorzinhos, eles são meio que tamanho médio, então eu vou deixar ele um pouquinho mais. Deixa eu tirar esses 2 risoles. Legal. E mais um solitário aqui. Ó, o ideal é fazer numa panela um pouco mais grossa, tá? Se for uma panela que tenha mais ou menos mais um pouquinho de altura aqui, seria ela perfeita, tá joia? Porque aí você evita de qualquer tipo de acidente. Esse aqui a gente vai deixar só mais um pouquinho, mas ele já tá quase. Esse daqui já tá bacana. E por último, esse daqui que também já tá legal. Já vou desligar aqui. Ó, uma questão também que é super importante para o salgado é sobre o óleo. Se o óleo estiver muito usado, ele acaba interferindo na ação de passar a temperatura para o salgado. Então, o mais importante é sempre manter um óleozinho que já está limpo ou que ele esteja limpo para não interferir ali na parte de fritar, beleza? Então vocês podem ver aqui um pouco mais de perto. Os salgados eles estão fritos, bonitos, douradinhos. Aqui a gente tem empanado de salsicha, nós temos risole de milho, temos risole de presunto e queijo, nós temos o quibe, nós temos a famosa coxinha, nós temos o disquinho de carne, nós temos também esse meia-lua de carne e o meia-lua de frango e várias opções você pode encontrar na Pão de Queijo Farias, beleza? E agora a gente vai falar da bolinha de queijo. A bolinha de queijo ela é um pouco mais sensível, então sempre ela vai um pouquinho mais rápido. Então a gente aconselha fazer a bolinha de queijo separado dos outros. Ou ficar de olho, né, quando você colocar, ficar de olho sempre na coxinha de queijo, na bolinha de queijo, porque ela sempre vai um pouco mais rápido. Aí aqui a gente vai fazer separado, mas você pode fazer junto, mas lembrando de ficar sempre de olho nela. Então aí você já sempre de olho, viu que ela já está douradinha. A bolinha de queijo tem que ter cuidado, porque se demorar demais também, o queijo pode sair. Vou colocar aqui. Gostou? Então deixa seu like, se inscreve no canal e siga a gente nas redes sociais. @Pão de Queijo Farias. Ah, e não esquece, tem muito mais vídeo te mostrando como fazer nossos produtos. Até a próxima!